Espírito Santo entra na minha casa e quebra o ciclo de sofrimento familiar. Oração poderosa. Neste exato momento, enquanto você tenta manter firme aquilo que parece desmoronar dentro da sua própria casa, há uma verdade silenciosa tentando chamar a sua atenção. Os sinais de desgaste familiar não surgiram de repente. Eles foram se acumulando, um detalhe de cada vez, até transformar o ambiente em algo mais pesado do que suas próprias emoções conseguem carregar. Talvez você tenha sentido isso nos últimos dias. Um cansaço que não passa, diálogos que se tornam tensos com facilidade, olhares que evitam confrontos, dores que você tenta silenciar para não preocupar ninguém. E mesmo assim, algo dentro de você insiste em permanecer forte, como se fosse o último pilar tentando impedir que a casa inteira caia. Mas lá no fundo, há um reconhecimento inevitável. O ciclo precisa ser quebrado. E sozinho, você já percebeu que não tem forças suficientes para sustentar essa batalha. Antes de começarmos esta oração, eu quero falar diretamente com essa parte sua que tem segurado lágrimas, escondido frustrações e carregado responsabilidades que ninguém mais vê. Porque a verdade é que nenhuma família se desfaz de um dia para o outro. Ela se desgasta pouco a pouco, em silêncios prolongados, palavras ditas com pressa, gestos frios que machucam mais do que ofensas abertas, contas acumuladas que geram tensão, noites sem descanso e uma sensação de que todos caminham sobre um chão instável. E se você chegou até aqui, é porque existe em você um desejo profundo de mudança, um clamor por paz que já não pode ser ignorado. A palavra declara: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3,17. Isso significa que quando o Espírito Santo entra numa casa, ele reorganiza o ambiente, desfaz padrões que aprisionam e restaura aquilo que parecia condenado a se repetir para sempre. Respire fundo agora. Observe a realidade como ela é, sem medo, sem culpa, sem tentar amenizar. Reconheça o quanto você já lutou, o quanto tentou proteger sua família, o quanto buscou soluções mesmo quando tudo parecia sair do controle. Esta introdução não está aqui para te fazer sentir incapaz. Está aqui para te lembrar que você nunca foi chamado para carregar tudo sozinho. O Espírito Santo não está distante, não está alheio, não está indiferente à sua dor. Ele está às portas da sua casa, pronto para entrar, tocar, transformar e reconstruir os alicerces que o sofrimento tentou corroer. Quando ele entra, a paz volta. Quando ele entra, o clima muda. Quando ele entra, aquilo que se repetia por gerações começa a ser quebrado. Por isso, fique até o final. O que você está prestes a orar não é apenas mais algumas palavras bonitas. É o início de uma mudança que sua casa já está precisando há muito tempo. Permita que esta verdade penetre seu coração, porque agora, com o seu espírito preparado, oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, reconhecendo que nenhum esforço humano foi capaz de romper o sofrimento que se instalou dentro desta casa. E por isso eu clamo por uma intervenção que ultrapassa a lógica, o entendimento e a força que tantas vezes se esgotou dentro de mim. Espírito Santo, eu te peço que entres neste lar de maneira real, perceptível e transformadora, alcançando cada espaço onde a dor tentou se esconder e onde a exaustão emocional buscou se tornar permanente. Vê esta família que luta apesar das quedas, que tenta permanecer unida mesmo quando o desgaste parece crescente, que tenta preservar a paz mesmo carregando feridas escondidas. Toca profundamente as raízes desse sofrimento repetitivo e desfaz, com tua autoridade, tudo o que enfraquecia a harmonia. Espírito Santo, atravessa agora os territórios onde a tristeza se acumulou,
desfazendo sombras emocionais, restaurando seguranças internas e interrompendo todo o ciclo que tentava manter esta casa presa ao desânimo. Que a tua presença cure dores antigas, dissolva resistências e estabeleça uma ordem nova onde o caos tentou se instalar. Espírito Santo, eu te peço que entres nos pensamentos afetados por preocupações constantes, inquietações sem resposta e memórias marcadas por frustrações. Alcança os temores que se repetem, as inseguranças que tentam retornar sempre que uma nova dificuldade surge, e os desânimos que tornam o cotidiano mais pesado do que deveria ser. Toca aquilo que paralisa, aquilo que consome energia, aquilo que faz qualquer decisão parecer arriscada demais. Estabelece clareza onde antes havia confusão, serenidade onde a ansiedade tentava dominar e firmeza onde a dúvida enfraquecia a confiança. Reorganiza cada pensamento com a tua sabedoria, para que esta família aprenda a perceber caminhos onde antes só enxergava limites. Ajusta o ritmo emocional deste lar, dando à mente e ao coração o equilíbrio necessário para que a paz se torne uma realidade contínua e não um breve alívio. Espírito Santo, toca profundamente os relacionamentos que sofrem dentro desta casa, especialmente aqueles afetados por acúmulos de mágoas, diálogos interrompidos e expectativas não correspondidas. Restaura a sensibilidade que se perdeu, devolve o respeito que foi desgastado e reacende o afeto que o cansaço tentou encobrir. Remove toda a frieza emocional nascida do medo, da exaustão ou da falta de compreensão. Envolve esta família com um espírito de reconciliação que não depende de esforço humano, mas sim da tua intervenção que cura o que está oculto e revela o que precisa ser tratado. Endireita posturas, suaviza reações e fortalece laços que pareciam se romper lentamente. Traz sabedoria para cada palavra, paciência para cada conversa e maturidade para cada gesto. Espírito Santo, move teu poder nas áreas práticas deste lar, nas finanças, nas responsabilidades, nas decisões que pareciam difíceis demais de serem tomadas. Remove o peso que transforma tarefas simples em preocupações gigantescas. Abre portas que estavam trancadas, organiza prioridades, ilumina caminhos que estavam confusos e fortalece a estabilidade emocional para que nenhum desafio externo corrompa o ambiente interno. Substitui o medo da escassez pela segurança da provisão. Fortalece a coragem para avançar e dá clareza para administrar cada passo sem desespero. Espírito Santo, quebra agora o ciclo de sofrimento que tenta se repetir geração após geração. Rompe atitudes automáticas, padrões emocionais desgastantes, palavras que deixaram marcas profundas e comportamentos que sustentaram conflitos. Torna este lar o marco definitivo onde tudo aquilo que parecia inevitável perde força. Que tua atuação transforme o passado em aprendizado e não em prisão. Que novas atitudes substituam velhos hábitos e que cada pessoa dentro desta casa experimente uma mudança verdadeira, constante e impossível de ser revertida. Espírito Santo, estabelece neste lar um ambiente de paz sólida, não construída pela ausência de problemas, mas sustentada pela força da tua presença permanente. Que a esperança não se fragilize diante dos desafios, que o amor não se esfrie diante das tensões e que a unidade não seja ameaçada pelos desgastes do cotidiano. Toma esta casa como um lugar onde tua voz é percebida, tua direção é obedecida e tua força é sentida diariamente. Que cada pessoa daqui receba coragem, estabilidade e clareza para romper qualquer repetição que antes aprisionava esta família. Permanece aqui, Espírito Santo, guiando cada passo e fortalecendo cada coração, para que este lar viva uma nova história e jamais volte ao ciclo que antes o fazia sofrer. Espírito Santo, entra nesta casa e toca o coração que se acostumou a sofrer em silêncio, aquele que tenta manter firmeza enquanto algo por dentro pede descanso. Muitas vezes,
A dor não grita. Ela se esconde nos gestos apressados, no olhar que evita confronto, na exaustão que chega mesmo sem grandes acontecimentos. O ambiente emocional deste lar precisa de ti, precisa da tua presença, que reorganiza sentimentos, acalma tempestades internas e devolve equilíbrio onde o medo tentou criar raízes profundas. Que cada emoção desgastada seja alcançada, que cada sensação de incapacidade seja dissolvida, que cada suspiro de desânimo encontre em ti uma nova respiração. Espírito Santo, transforma o clima que paira sobre esta casa, removendo essa sensação pesada que tantas vezes tenta dominar o dia antes mesmo de ele começar. Espírito Santo, visita os pensamentos que correm rápido demais, que criam preocupações antes do tempo, que ampliam problemas e silenciam esperanças. Traz leveza a essa mente que carrega tudo sozinha, que tenta antecipar dores e prever conflitos para evitar novas feridas. Dá a cada pessoa desta família a capacidade de pensar com clareza, de sentir com equilíbrio e de reagir com maturidade. Remove o peso emocional que distorce percepções, que faz palavras comuns parecerem ataques, que transforma cansaço em irritação. Enche esta casa de serenidade mental, para que a razão não seja sequestrada pelo medo nem guiada pela ansiedade. Espírito Santo, ajuda cada um aqui dentro a enxergar a verdade dos fatos, não a versão ampliada pelo desgaste emocional. Espírito Santo, fortalece as emoções que foram enfraquecidas pelos conflitos repetidos e pelas frustrações acumuladas. Muitas vezes, o coração se torna terreno frágil quando as tentativas de manter a paz parecem não surtir efeito. Mas agora, diante da tua presença, tudo o que parecia frágil ganha nova estrutura. Restaura o ânimo, devolve a coragem de tentar novamente, reacende a beleza de sentir esperança onde ela parecia apagada. Toca profundamente o íntimo de cada pessoa desta casa, estabilizando aquilo que era vulnerável e fortalecendo o que antes cedia facilmente às tensões do dia. Que a sensibilidade que causa dor seja transformada em sensibilidade que compreende, acolhe e constrói. Espírito Santo, acalma também as emoções que se exaltam com facilidade, aquelas reações rápidas demais, respostas duras, impulsos que deixam cicatrizes. Controla o ímpeto, aquieta o temperamento excessivo, reduz o impacto das palavras que nascem da irritação. Ensina esta família a respirar antes de responder, a ponderar antes de concluir, a observar antes de julgar. Traga domínio emocional onde antes havia impulsividade, maturidade onde havia reações precipitadas, discernimento onde havia apenas o calor do momento. Que cada discussão encontre fim mais rápido, que cada irritação encontre descanso, que cada gesto seja guiado por sabedoria e não por tensão. Espírito Santo, cura as emoções que ficaram presas ao passado, lembranças dolorosas, frases marcantes, gestos que deixaram cicatrizes internas. Muitas vezes, o presente desta casa é afetado por dores antigas que nunca foram tratadas. Mas agora, sob a tua presença, eu peço que libertes cada coração das memórias que ainda doem, dos traumas que ainda pesam, das feridas que ainda influenciam comportamentos. Que o que foi vivido antes não determine mais o que será vivido daqui para frente. Derrama restauração sobre cada lembrança, para que o passado não seja um inimigo, mas apenas um ponto de superação. Espírito Santo, estabelece dentro desta casa um novo ambiente emocional, mais leve, mais seguro, mais acolhedor. Que cada pessoa se sinta valorizada, compreendida e protegida das pressões internas que antes governavam reações. Permite que este lar seja marcado por equilíbrio, por conversas sinceras, por gestos gentis e por uma atmosfera onde o coração descansa. Que as emoções, antes tão frágeis, encontrem em ti sua estabilidade final. Espírito Santo,
toma o controle da atmosfera emocional deste lar e transforma completamente tudo o que antes provocava desgaste, medo ou confusão. Aqui e agora começa um novo clima, um clima moldado pela tua presença. Espírito Santo entra neste lar e toca a área que tem provocado um dos maiores desgastes emocionais desta família, as finanças. Quando as contas se acumulam, quando o dinheiro parece nunca ser suficiente, quando a ansiedade aperta o peito ao olhar para responsabilidades que crescem mais rápido do que a renda, o ambiente doméstico se torna vulnerável, tenso e frágil. Espírito Santo, eu te peço que colocas tua mão sobre tudo aquilo que causa insegurança financeira, trazendo organização, sabedoria e oportunidades que não foram percebidas antes. Remove a sensação de derrota que acompanha cada tentativa frustrada, dissipando essa fumaça de medo que envolve cada decisão. Toca profundamente o coração daqueles que carregam essa preocupação sozinhos, dando equilíbrio, serenidade e visão clara do próximo passo. Espírito Santo, transforma agora a mentalidade financeira desta casa. Muitas vezes, o problema não está apenas na falta, mas no desgaste emocional que ela provoca. A mente se cansa antes mesmo do corpo, criando inseguranças, antecipando perdas e impedindo que decisões sejam tomadas com tranquilidade. Entra na raiz desses pensamentos que geram bloqueios, desfaz crenças que aprisionam e retira o peso que torna cada desafio maior do que realmente é. Dá discernimento para diferenciar necessidade de impulso, prioridade de distração, oportunidade de engano, que cada pessoa desta família seja fortalecida internamente para lidar com recursos com maturidade, clareza e confiança. Espírito Santo, alcança agora as portas que parecem fechadas há muito tempo, caminhos que não avançam, projetos que não prosperam, tentativas que não vingam, ideias que nunca encontram apoio. Remove os obstáculos invisíveis que impedem esta família de experimentar estabilidade, abre oportunidades alinhadas à verdade, rejeita armadilhas disfarçadas de vantagem e ilumina caminhos que antes estavam ocultos. Que nenhuma decisão financeira seja tomada por desespero, mas guiada inteiramente pela tua direção. Espírito Santo, cria acesso onde não havia, remove bloqueios que ninguém entendia e traz à luz aquilo que esta casa nunca imaginou ser possível. Espírito Santo, eu te peço que toques também a área emocional associada às finanças. Quando a pressão aumenta, os relacionamentos sofrem. Pequenas discussões tornam-se grandes confrontos, preocupações viram acusações, cansaço vira irritação. Mas agora, diante da tua presença, que cada coração seja curado da sensação de impotência. Remove a culpa de quem se sente responsável por tudo. Tira o medo de quem não vê saída e fortalece o espírito de quem está carregando mais peso do que deveria. Que o diálogo sobre dinheiro deixe de ser fonte de conflito e se torne uma conversa guiada por parceria, sabedoria e confiança mútua. Espírito Santo, estabiliza esta casa, que cada passo financeiro seja guiado pela inteligência emocional que vem de ti. Ensina esta família a administrar o que tem com excelência, a valorizar cada recurso recebido e a reconhecer que prosperidade não é apenas dinheiro, mas paz para viver, clareza para decidir e sabedoria para construir. Abençoa esta casa com equilíbrio financeiro, não como resultado de sorte, mas como fruto da tua intervenção, da tua direção e da tua presença contínua sobre cada decisão. Espírito Santo, eu te peço que quebres agora todo o ciclo de instabilidade que tenta se repetir nesta família. Períodos de abundância seguidos por períodos de escassez. Tentativas bem-sucedidas seguidas por quedas inexplicáveis. Momentos de avanço seguidos por retrocessos injustos. Que este lar seja marcado por continuidade, estabilidade, progresso e crescimento.
Fortalece cada coração para que a ansiedade não governe, para que o medo não paralise e para que o desânimo não determine o ritmo desta casa. Entra no financeiro, restaura o emocional, organiza o ambiente e prepara esta família para viver um tempo de alívio, clareza e sustentação permanente sob a tua presença. Espírito Santo, entra nesta casa e toca os sentimentos que foram se apagando com o tempo, não por falta de fé, mas pelo cansaço acumulado de tantas tentativas frustradas. Há dores que ninguém vê, lágrimas que nunca escorreram, preocupações que foram engolidas para não gerar mais tensão entre os membros da família. A tristeza silenciosa é muitas vezes a mais perigosa, porque não chama a atenção, não levanta suspeitas, não cria alarde, ela apenas consome aos poucos a força interior. Espírito Santo, move-te sobre esses sentimentos escondidos e quebra o peso emocional que tomou forma dentro dos corações. Aquece a alma que esfriou, fortalece a mente que se desgastou e revive a esperança que parecia ter desaparecido por completo. Espírito Santo, visita os pensamentos que se transformaram em repetição de preocupações, criando ciclos de medo que impedem esta família de enxergar saídas. Quantas vezes a mente destas pessoas reviveu as mesmas preocupações? Quantas vezes elas se viram presas em raciocínios que só aumentavam a angústia? Entra nesses pensamentos e dissolve qualquer estratégia mental que alimentava a tristeza. Enche a mente com clareza, com equilíbrio, com a capacidade de discernir o que é real do que é exagerado pelo desgaste emocional. Remove toda expectativa de falha, toda a sensação de que o futuro será apenas um reflexo do passado e toda a percepção distorcida que impede estas pessoas de enxergar possibilidades. Espírito Santo, restaura o raciocínio, estabiliza as emoções e devolve ao coração a coragem de acreditar novamente. Espírito Santo, toca as emoções que foram feridas por comportamentos, palavras e silêncios que deixaram marcas difíceis de expressar. Muitas vezes, a tristeza nasce do acúmulo do que não foi dito, do que não foi resolvido, do que foi sentido sozinho. Entra nessas memórias e cura cada dor que ainda insiste em influenciar comportamentos atuais. Remove a sensação de fragilidade da alma, tira a impressão de que qualquer nova dificuldade será insuportável e devolve à família a força emocional necessária para enfrentar os dias. Toca os sentimentos mais profundos, reduz o impacto das feridas antigas e cria um novo espaço interno onde a tristeza não governa mais. Espírito Santo, traz de volta a disposição que se perdeu. Levanta o ânimo de quem acorda com peso no peito, reacende o brilho nos olhos de quem anda desmotivado, devolve a força para quem já tentou diversas vezes e sentiu que nada mudava. Que a presença do Senhor reacenda dentro desta casa a capacidade de sonhar, de desejar, de lutar e de reconstruir. Toca cada pessoa com uma energia nova, uma vitalidade que não nasce da emoção humana, mas da tua influência que restaura. Renova o espírito cansado, renova a vontade de viver, renova a chama da esperança que o sofrimento tentou apagar. Espírito Santo, transforma agora a atmosfera emocional deste lar, que a tristeza não encontre mais espaço para se fortalecer. Que cada canto desta casa carregue agora leveza. Que cada conversa seja mais serena, que cada gesto seja mais consciente e que cada pensamento seja guiado por equilíbrio e sabedoria. Retira do ambiente qualquer memória emocional que ainda mantenha este lar preso ao abatimento. Estabelece um clima de paz profunda, onde o coração encontra descanso e a mente encontra equilíbrio. Que a presença do Senhor seja sentida nos detalhes, nas pequenas atitudes, nos momentos de silêncio e nas conversas importantes. Espírito Santo, eu te peço que transformes esta casa em um lugar onde a esperança floresce novamente.
Que a tristeza, antes silenciosa, seja substituída por uma alegria amadurecida, sólida, resistente. Não uma alegria superficial, mas aquela que nasce de uma reconstrução interna verdadeira. Que cada pessoa dentro deste lar sinta hoje o início de uma nova fase, uma fase em que o peso emocional se dissolve, a força retorna e a esperança se torna tão presente quanto o ar que se respira. Espírito Santo, estabelece neste lugar um novo começo, um recomeço de paz, de leveza e de vida restaurada. Espírito Santo, entra nesta casa e toca os relacionamentos que foram se desgastando com o tempo, não por falta de amor, mas pelo acúmulo de tensões que ninguém soube administrar. Há lares onde as palavras perderam doçura, onde os gestos se tornaram mecânicos, onde a convivência passou a ser cercada por cuidado excessivo para evitar conflitos. Entra, Espírito Santo, nos vínculos que antes eram fortes e hoje parecem frágeis demais. Entra nas conversas cortadas pela pressa, nas expectativas não atendidas, nos olhares que evitam confronto e nas mágoas que se acumulam como poeira emocional nos cantos da alma. Restaura a confiança, reaproxima corações que se afastaram e devolve a sensibilidade onde a frieza tentou se instalar. Espírito Santo, toca as palavras que foram ditas sem intenção de ferir, mas que deixaram marcas profundas. Palavras que se repetiram nos momentos errados, que machucaram sem necessidade, que carregavam o peso do cansaço e não o peso da verdade. Entra nas linhas não ditas, nos silêncios que magoaram, nas respostas rápidas demais que criaram mais distância do que entendimento. Ensina esta família a falar com sabedoria, a ouvir com calma, a responder com maturidade. Faz com que cada frase seja temperada com paciência, equilíbrio e respeito. Remove a tensão das conversas, a defensividade das respostas e a insegurança dos diálogos. Espírito Santo, dá a cada membro desta casa a capacidade de construir pontes em vez de erguer barreiras. Espírito Santo, visita agora os sentimentos que sustentaram desentendimentos. Muitas vezes, atrás de cada conflito, existe medo. Medo de não ser compreendido, medo de perder espaço, medo de ser rejeitado, medo de não ser o suficiente. Entra nesses medos e os transforma em coragem, segurança e confiança. Cura a vulnerabilidade que impede conversas sinceras. Dissolve a resistência que bloqueia o perdão e remove o orgulho que impede reconciliação. Dá a cada coração a humildade necessária para pedir desculpas e a grandeza para perdoar sem reservas. Espírito Santo, elimina a desconfiança que corrói relações e substitui tudo isso por uma segurança emocional capaz de sustentar a unidade. Espírito Santo, restaura o carinho que se perdeu, as pequenas delicadezas que faziam diferença, os gestos que transmitiam cuidado, os abraços que aquietavam a alma, os diálogos que fortaleciam a conexão. Devolve essa sensibilidade amorosa que fortalece vínculos, que cura feridas, que renova a confiança. Restaura o toque que acolhe, o olhar que entende, a presença que conforta. Que este lar volte a experimentar proximidade afetiva não superficial, mas profunda, sincera e transformadora. Espírito Santo, devolve o prazer de estarem juntos, o desejo de cooperar, a alegria de conviver. Espírito Santo, reorganiza as posições emocionais dentro desta família. Às vezes, muitos conflitos surgem quando alguém carrega responsabilidades que não deveria, quando o outro se sente sempre culpado, quando alguém tenta ser forte demais para não preocupar os outros. Coloca cada pessoa em seu lugar correto, aliviando pesos, equilibrando funções e devolvendo a ordem afetiva necessária para relacionamentos saudáveis. Ensina cada um a respeitar limites, a compreender fragilidades, a apoiar quando necessário e a recuar quando for a hora de ouvir. Espírito Santo,
Estabelece harmonia nas diferenças e unidade na diversidade de personalidades dentro deste lar. Espírito Santo, sela este ambiente com um espírito de reconciliação tão forte que antigas discussões percam o poder de ferir, que memórias de mágoas sejam curadas e que o amor volte a se tornar o alicerce desta casa. Que cada relacionamento que foi abalado encontre agora renovo, estabilidade e força. Espírito Santo, que este lar seja marcado por compreensão, por respeito mútuo, por um amor que cresce, amadurece e supera qualquer tensão. Restaura completamente os vínculos familiares e faz com que esta casa reencontre a paz que o desgaste tentou destruir. Aqui, agora, começa uma nova história entre aqueles que vivem neste lar, uma história construída sob tua direção. Espírito Santo, entra neste lar e estabelece uma proteção profunda contra tudo aquilo que tenta corroer a paz desta família sem que ela perceba. Há influências externas que entram de forma sutil, comentários que enfraquecem, conselhos imaturos, comparações que machucam, amizades que drenam energia, ambientes que deixam marcas ruins e palavras que se alojam no coração como sementes de inquietação. Espírito Santo, filtra tudo o que chega a esta casa, impedindo que qualquer influência negativa encontre espaço para crescer. Guarda a mente, os sentimentos, as percepções e as decisões desta família, para que aquilo que vem de fora não destrua o equilíbrio que está sendo restaurado dentro. Toca cada porta de entrada, emocional, espiritual e relacional, e sela com a tua presença para que a paz não seja sequestrada por interferências externas. Espírito Santo, guarda cada pessoa desta família dos vínculos que parecem amistosos, mas carregam intenções equivocadas. Pessoas que trazem confusão, que incentivam comportamentos prejudiciais, que alimentam inseguranças ou que conduzem a caminhos que o coração desta família não deveria trilhar. Remove da convivência tudo o que afasta desta casa o propósito, a estabilidade, a maturidade e a construção emocional. Abre os olhos de cada membro desta família para enxergar com clareza quem aproxima e quem esvazia, quem fortalece e quem enfraquece, quem coopera e quem influencia para o desgaste. Espírito Santo, traz discernimento para que esta casa não absorva fardos que não pertencem a ela. Espírito Santo, protege também esta família de comparações destrutivas, aquelas que nascem das redes sociais, das conversas informais, das expectativas alheias e até mesmo das cobranças internas. Quantas vezes o coração se entristeceu ao acreditar que está atrasado em relação aos outros? Quantas vezes a autoestima diminuiu por padrões que não fazem parte da realidade desta casa? Quantas vezes a paz foi roubada porque alguém comparou sua vida com a aparência de sucesso de outras famílias? Espírito Santo, liberta cada mente da necessidade de se medir pelos olhos alheios. Remove qualquer sentimento de inferioridade e ensina esta família a valorizar seu processo, seu ritmo e sua transformação. Espírito Santo, guarda os jovens desta casa das pressões externas que tentam moldar comportamento, identidade e valores. Muitas vezes, eles absorvem palavras que não deveriam ouvir, expectativas que não deveriam carregar e padrões que jamais deveriam seguir. Protege o coração deles de influências que tentam distorcer propósito, enfraquecer caráter e roubar a sensibilidade espiritual. Dá a eles força para dizer não quando necessário, coragem para assumir quem realmente são e maturidade para se afastar do que não constrói. Que o ambiente deste lar seja tão saudável que, ao saírem, não busquem no mundo o que eles já têm dentro de casa: respeito, segurança e equilíbrio emocional. Espírito Santo, visita também os adultos desta casa, principalmente aqueles que carregam responsabilidades pesadas demais e acabam se tornando vulneráveis a desgaste emocional, manipulação
e palavras negativas. Quantas vezes alguém já ouviu críticas que não merecia? Quantas vezes conselhos mal intencionados tentaram desviar decisões importantes? Quantas vezes pessoas sem sabedoria tentaram interferir em assuntos que não compreendem? Espírito Santo, cria ao redor dos adultos desta família um círculo de proteção que impede que vozes destrutivas encontrem espaço. Faz com que cada decisão seja guiada pela tua direção e não por opiniões impulsivas dos outros. Espírito Santo, sela esta casa com uma blindagem que não permite que a paz seja drenada, que a harmonia seja quebrada ou que a estabilidade emocional seja abalada por influências externas. Que tudo o que entrar neste lar passe primeiro pelo filtro da tua presença. Que cada pessoa aqui receba sabedoria para discernir, força para resistir e maturidade para escolher o que constrói. Espírito Santo, protege esta família dos barulhos externos, das interferências que desestabilizam, das palavras que ferem e das presenças que atrapalham. Faz desta casa um ambiente seguro, preservado, guardado e dirigido pela tua atuação constante. Aqui, nenhuma influência terá mais força do que a paz que o Senhor está estabelecendo. Espírito Santo, entra nesta casa e toca o corpo de cada pessoa que vive aqui. Muitos carregam dores que não mencionam, dores físicas que surgem do estresse acumulado, da rotina exaustiva, do cansaço emocional que se transforma em tensão, pressão e desgaste. Quantas vezes alguém acordou sem forças, sentindo o corpo pesado como se estivesse lutando batalhas invisíveis durante a noite? Espírito Santo, passa por cada organismo, por cada músculo, por cada área debilitada e traz restauração. Toca a fadiga, o esgotamento, as dores na coluna, as tensões que se acumulam nos ombros, a pressão emocional que se materializa em sintomas físicos. Que cada corpo nesta casa seja fortalecido pelo teu cuidado, recebendo energia, vigor e alívio. Espírito Santo, visita também a saúde mental desta família. Em um mundo tão acelerado, onde preocupações surgem antes mesmo do dia começar, muitas vezes a mente fica sobrecarregada, inquieta e sem espaço para descansar. Quantas vezes alguém aqui já sentiu a mente dispersa, pesada ou confusa? Quantas noites foram interrompidas por ansiedade, medo ou pensamentos repetitivos? Espírito Santo, traz ordem para essa mente cansada. Acalma os pensamentos que se chocam. Silencia as vozes internas que geram insegurança e elimina o tormento mental que tenta dominar. Estabelece clareza, estabilidade e serenidade. Que cada pessoa aqui tenha agora um descanso mental real, profundo e duradouro. Espírito Santo, toca também o emocional desta casa, aquilo que o corpo não mostra, mas a alma sente. Emoções reprimidas, traumas antigos, frustrações profundas, sensações de abandono, inseguranças escondidas. Tudo aquilo que ninguém fala, mas que pesa nos cômodos da casa, eu te peço que cures agora. Muitos dos conflitos que surgem no lar não nascem da maldade, mas de corações feridos. Por isso, Espírito Santo, derrama cura emocional sobre cada pessoa que está fragilizada, cansada ou machucada. Devolve a capacidade de sentir alegria. Devolve o entusiasmo de viver. Devolve a sensibilidade que foi endurecida pelo sofrimento. Espírito Santo, fortalece o sistema emocional daqueles que se abalam com facilidade. Tira o peso do perfeccionismo, remove a pressão de ter que sustentar tudo sozinho, liberta do medo de falhar e cura as feridas que criam reações exageradas. Dá equilíbrio emocional para que esta família não seja mais governada por impulsividade, por irritações rápidas, por respostas duras ou por descontrole interno. Ensina cada coração aqui dentro a ser forte sem ser frio, firme sem ser agressivo, sensível sem ser vulnerável demais.
Espírito Santo, visita especificamente aqueles que estão desanimados, sem força, sem ânimo, carregando uma sensação de esvaziamento interior. Restaura a vitalidade emocional, reacende a chama da motivação, desperta novamente o desejo de viver com propósito. Toca a alma cansada, a mente exausta e o coração desanimado. Remove esse nevoeiro emocional que impede a pessoa de enxergar o próprio valor, o próprio caminho e as próprias conquistas. Espírito Santo, devolve brilho aos olhos, firmeza aos passos e esperança aos pensamentos. Espírito Santo, eu te peço que estabeleça saúde completa neste lar, física, mental e emocional. Que cada pessoa aqui seja fortalecida de maneira tão profunda que o desgaste diário não tenha mais espaço para criar raízes. Traz descanso para quem não dorme bem, traz equilíbrio para quem vive ansioso, traz alívio para quem sente dores constantes e traz renovação para quem perdeu o vigor da alma. Que esta casa seja marcada pela estabilidade, pela serenidade e pela vitalidade que só a tua presença é capaz de proporcionar. Aqui começa um novo ciclo de força, cura e equilíbrio. Espírito Santo, entra nesta casa e toca os sonhos que foram colocados de lado, não porque eram impossíveis, mas porque o desgaste diário roubou a força de insistir neles. Há projetos que nunca saíram do papel, ideias que perderam brilho, planos interrompidos pela falta de tempo, coragem ou apoio emocional. Quantas vezes alguém aqui acreditou que já era tarde demais? Quantas vezes desistiu porque não tinha mais energia para tentar novamente? Espírito Santo, visita hoje cada sonho que adormeceu. Reacende a chama da motivação. Devolve a visão que o cansaço apagou e traz de volta a esperança necessária para reconstruir caminhos que pareciam fechados. Espírito Santo, toca no coração daquele que se acostumou a viver apenas sobrevivendo. A rotina muitas vezes sufoca a alma e transforma a vida em uma sequência de obrigações, deixando pouco espaço para propósito, criatividade ou ousadia. Mas agora, sob tua presença, eu te peço que libertes cada pessoa desta família do ciclo de apenas existir. Desperta a coragem de sonhar novamente, a disposição de tentar outra vez e a confiança de acreditar que o futuro pode ser melhor do que as circunstâncias atuais apontam. Espírito Santo, dá a cada membro desta casa a consciência de que sonhos não envelhecem. Apenas adormecem quando não encontram ambiente para florescer. Espírito Santo, visita também os sonhos que foram interrompidos por frustrações. Quantas vezes alguém acreditou que falhou cedo demais? Quantos projetos foram deixados para trás por medo, críticas ou falta de apoio? A frustração cria raízes que paralisam, mas hoje, sob o teu toque, essas raízes começam a perder força. Remove o peso dos erros do passado, cura a ferida das tentativas que não deram certo e elimina a sensação de incapacidade que impede o recomeço. Espírito Santo, traz entendimento de que cada fracasso foi apenas uma etapa, não um destino final. Abre espaço para que esta família compreenda que desistir não é o fim, mas a ausência da tua direção. E agora a direção está sendo restaurada. Espírito Santo, desperta a criatividade que foi sufocada. Há talentos dentro desta casa que nunca foram plenamente utilizados. Habilidades que poderiam transformar realidades, dons que poderiam abrir portas, mas que foram silenciados por medo, crítica ou desvalorização. Remove o bloqueio criativo, retira a sensação de incapacidade e traz um novo fluxo de ideias, soluções e possibilidades. Que este lar seja marcado por inspiração, por ideias claras, por visão estratégica e por coragem para agir. Espírito Santo, dá ousadia para que cada pessoa aqui saia da estagnação e avance com confiança. Espírito Santo, toca também na autoconfiança daqueles que sempre colocam seus próprios sonhos em último lugar.
pessoas que acreditam que não merecem prosperar, que têm medo de serem julgadas, que nunca se sentem prontas, mesmo tendo capacidade de sobra. Remove o sentimento de insuficiência, elimina a autocobrança destrutiva e cura a insegurança que paralisa. Coloca certeza onde havia medo, firmeza onde havia dúvida e ousadia onde havia hesitação. Espírito Santo, fortalece a identidade emocional desta família para que cada um entenda o próprio valor e reconheça que foi criado para realizar, construir e crescer. Espírito Santo, estabelece agora um novo ciclo de propósito nesta casa. Que cada sonho represente não apenas desejo humano, mas direção alinhada à tua vontade. Que cada projeto renascido seja sustentado por sabedoria, disciplina e confiança. Que cada passo seja dado com coragem e que cada tentativa seja apoiada pela tua presença. Espírito Santo, que este lar experimente uma fase de reconstrução, de avanço e de realização, uma fase onde sonhos não são abandonados, mas cultivados, onde não há medo de tentar, mas força para persistir, onde a esperança não é passageira, mas fundamento. Aqui, neste lar, os sonhos voltam a viver. Espírito Santo, entra nesta casa e reacende aquilo que o desgaste emocional tentou apagar. A espiritualidade viva, profunda e sensível que sustentava esta família nos dias difíceis. Há lares que não perderam a fé, mas perderam a força de buscá-la. Há casas onde a oração ainda existe, mas se enfraqueceu pelo cansaço. Há famílias que amam a Deus, mas já não o procuram com a mesma intensidade porque os problemas se tornaram barulhentos demais. Espírito Santo, visita este lar e renova a chama que parecia baixa, reacendendo a vontade de orar, o desejo de ouvir a tua voz e a alegria de permanecer em tua presença. Remove a apatia espiritual, dissipando a frieza que se instalou silenciosamente, substituindo desânimo por fervor, dúvida por confiança e fraqueza por nova disposição. Espírito Santo, toca os corações que já não conseguem sentir o mesmo impacto ao ler a palavra ou ao buscar comunhão. Às vezes, a rotina pesada, os conflitos e as batalhas emocionais fazem a alma perder sensibilidade, tornando a vida espiritual menos intensa. Mas agora, sob a tua presença, eu te peço que despertes novamente a sensibilidade espiritual que distingue tua voz da confusão, tua paz do cansaço e tua direção dos ruídos internos. Restaura a capacidade desta família de perceber quando tu falas, de sentir quando tu tocas e de entender quando tu guias. Espírito Santo, devolve ao coração desta casa a capacidade de ser movido pelo sagrado, pelo eterno, pelo que vem de cima. Espírito Santo, visita aqueles que se acostumaram a viver com pequenas distâncias de Deus sem perceber. Distâncias criadas pela pressa, pelo estresse, pela dor, pelo desânimo ou até mesmo pela sensação de que Deus estava longe demais para ouvir. Quantas vezes alguém aqui já tentou orar e sentiu que as palavras não passavam do teto? Quantas vezes houve vontade de buscar, mas faltou força interna? Espírito Santo, remove agora toda barreira emocional e espiritual que impedia essa casa de se aproximar de Deus com confiança. Cura a percepção distorcida que fazia esta família se sentir indigna, fraca ou incapaz de retornar com intensidade. Mostra que a porta nunca esteve fechada, apenas o coração estava cansado. Espírito Santo, restaura a unidade espiritual desta família, unindo corações em propósito, sensibilidade e fé. Que não haja mais divisões no momento da oração, pensamentos dispersos, indisposição ou resistência interna. Coloca dentro deste lar um desejo coletivo de buscar ao Senhor, de honrar sua presença, de cultivar um ambiente onde a fé floresce e a esperança se fortalece.
Ensina esta família a caminhar junta espiritualmente, reconhecendo que um lar fortalecido no espírito dificilmente será destruído por tempestades externas. Espírito Santo, aproxima os corações para que a fé compartilhada se torne a base mais sólida desta casa. Espírito Santo, toca as áreas onde a dúvida tentou se instalar, momentos em que alguém questionou se Deus ainda estava ouvindo, se ainda estava cuidando, se ainda estava intervindo. A dúvida cria rachaduras invisíveis no espírito, mas hoje eu te peço que seles cada uma delas com convicção, verdade e segurança. Reafirma dentro desta casa a certeza de que o Senhor nunca abandonou este lar, de que cada lágrima foi vista, de que cada oração foi recebida e de que cada clamor será respondido no tempo perfeito. Remove o peso das incertezas e substitui cada medo por fé madura, equilibrada e inabalável. Espírito Santo, estabelece agora um ambiente espiritual novo dentro deste lar. Leve, forte, sensível, profundo. Que a oração não seja mais um esforço, mas um encontro. Que a busca não seja uma obrigação, mas um prazer. Que a fé não seja apenas uma ideia, mas uma força que reorganiza pensamentos, cura emoções e direciona decisões. Espírito Santo, torna esta casa familiar à tua presença, transforma cada cômodo em ambiente de paz e faz com que cada pessoa aqui volte a sentir o toque que renova, a voz que direciona e a presença que sustenta. Que a vida espiritual deste lar seja restaurada de forma tão poderosa que nenhuma tempestade futura consiga apagar o que está sendo plantado hoje. Espírito Santo, entra nesta casa e fortalece cada coração que já se sentiu à beira do limite. Muitas vezes, as lutas parecem maiores do que a capacidade humana de suportar. Situações inesperadas surgem, crises aparecem de forma repentina, palavras machucam e o cansaço se instala como se fosse um visitante que se recusa a ir embora. Mas agora, sob a tua presença, eu te peço que transformes essa fragilidade em resistência. Espírito Santo, coloca dentro de cada membro desta família uma força que não vem do esforço humano, mas da tua ação direta. Uma força que sustenta os dias difíceis, acalma os momentos de angústia e mantém firme o coração quando tudo ao redor tenta desabar. Que o desânimo não governe mais o ambiente desta casa e que a esperança seja restaurada como um alicerce sólido. Espírito Santo, fortalece a mente daqueles que se desgastam rapidamente com preocupações repetidas. Quantas vezes alguém aqui se sentiu pressionado por circunstâncias que não controla? Quantas vezes a mente trabalhou mais do que o corpo, criando cenários de medo que paralisam e drenam energia? Espírito Santo, estabiliza o pensamento, traz clareza às decisões e organiza as emoções que se acumulam como tempestades internas. Ensina esta família a enfrentar desafios sem se entregar à ansiedade, sem ceder ao pânico, sem permitir que preocupações roubem o equilíbrio. Dá serenidade em meio ao caos. Coloca firmeza no lugar da dúvida e estabelece uma força mental que não vacila diante das provações. Espírito Santo, toca também os sentimentos que se feriram com o tempo. Adversidades emocionais provocam marcas profundas e muitas delas surgem sem aviso. Mas o Senhor conhece cada detalhe, cada fissura, cada fragilidade. Por isso, eu te peço que cures as feridas internas que a resistência humana já não consegue lidar. Remove o peso emocional que impede o coração de permanecer firme. Dissolve culpas antigas que enfraquecem a alma e cura inseguranças que nasceram de frustrações. Espírito Santo, cria dentro deste lar uma estabilidade emocional que resiste às tempestades, que permanece de pé quando o mundo tenta empurrar para baixo e que encontra no Senhor a força para recomeçar quantas vezes forem necessárias. Espírito Santo, ensina esta família a lidar com perdas,
atrasos, frustrações e respostas que parecem não chegar. Muitas vezes, o sofrimento surge porque as expectativas não se cumprem, porque o tempo não corresponde ao desejo, porque os resultados não aparecem na hora esperada. Mas agora, sob tua presença, que cada membro desta casa aprenda a esperar sem perder a esperança, a continuar caminhando sem perder a fé, a resistir sem perder a paz. Dá maturidade emocional para lidar com o ritmo da vida, sabedoria para compreender o que está fora do controle e humildade para aceitar o que não pode ser mudado. Espírito Santo, transforma a espera em aprendizado, não em desespero. Espírito Santo, aquece o coração de quem se sentiu incapaz diante das lutas. A incapacidade fere, enfraquece e faz a alma acreditar que não tem mais saída. Mas agora eu te peço que destruas essa sensação. Mostra que ninguém aqui precisa ser perfeito, impecável ou sempre forte. Ensina esta família que resiliência não é ausência de fraqueza, mas a capacidade de continuar mesmo quando a fraqueza aparece. Espírito Santo, substitui o sentimento de incapacidade pela certeza de que o Senhor capacita, fortalece, sustenta e dirige. Que cada membro desta família compreenda que não está sozinho e, por isso, pode avançar com coragem. Espírito Santo, estabelece neste lar uma resiliência sobrenatural, uma força que permanece, uma coragem que se renova e uma firmeza que não se perde. Que cada adversidade, ao invés de destruir, fortaleça. Que cada dificuldade, ao invés de separar, una. Que cada tempestade, ao invés de derrubar, aproxime esta família do propósito que o Senhor tem para ela. Espírito Santo, que a partir de hoje esta casa seja marcada pela capacidade de se levantar rápido, de permanecer firme, de continuar acreditando e de jamais permitir que o sofrimento determine seu futuro. Aqui, neste lar, nasce uma nova força, uma força que vem de ti. Espírito Santo, entra nesta casa e toca aquilo que muitas vezes ninguém percebe, os padrões que se repetem de geração em geração. Há comportamentos herdados, reações emocionais aprendidas sem intenção, hábitos que passaram de pais para filhos sem que alguém tivesse consciência disso. Existem dores que não nasceram aqui, mas foram transferidas ao longo dos anos, medos que foram absorvidos, inseguranças que foram copiadas, maneiras de lidar com conflitos que foram simplesmente repetidas. Espírito Santo, visita a história desta família, não para expor ou acusar, mas para curar e transformar. Rompe agora tudo aquilo que não deveria continuar, tudo o que foi carregado sem propósito, tudo o que se estabeleceu como um ciclo de sofrimento e precisa ser quebrado. Espírito Santo, toca profundamente a identidade emocional de cada pessoa desta casa. Muitas vezes, comportamentos que machucam não nascem da maldade, mas de histórias antigas, dores não resolvidas, influências antigas que se perpetuaram sem perceber. Visita o passado que moldou as fragilidades, alcança os episódios que causaram marcas e libertas os corações que vivem como se estivessem presos a repetições. Espírito Santo, desfaz padrões de impaciência, explosões emocionais, distanciamento afetivo, frieza, autoritarismo, medo, submissão excessiva, baixa autoestima e dificuldades na comunicação. Toca nos lugares internos onde tudo isso foi moldado e ali planta novas estruturas emocionais, regadas pela tua sabedoria e equilíbrio. Espírito Santo, alcança a geração mais jovem desta casa, filhos, netos, adolescentes, jovens adultos, e separa-os de tudo aquilo que não pertence ao futuro deles. Remove toda a carga emocional que não deveria ter sido passada adiante. Desfaz toda influência que limita crescimento. Cura toda marca que poderia gerar novos ciclos de sofrimento. Ensina-os a serem livres para construir a própria história sem carregar fardos emocionais herdados.
Espírito Santo, fortalece neles a coragem para romper padrões, a sabedoria para não repetir atitudes destrutivas e a maturidade para criar um novo modelo de família, mais saudável, mais leve e mais equilibrado. Espírito Santo, visita também a geração anterior, pais, avós, tios, responsáveis, e cura neles aquilo que ainda dói. Muitas vezes, eles carregaram peso demais, sofreram demais, tentaram acertar sem ter recebido o exemplo certo. Não permita que eles se sintam culpados ou acusados, mas sim libertos e renovados. Que encontrem cura nas áreas onde se sentem falhos, descanso onde se sentem cansados e perdão onde ainda existe dor. Espírito Santo, restaura o coração daqueles que fizeram o melhor que podiam com o que tinham e agora precisam de uma nova medida de paz e alívio. Espírito Santo, restaura o diálogo entre as gerações dentro deste lar. Que as diferenças de idade, visão e maneira de pensar não se tornem barreiras, mas pontes. Tira a resistência da geração mais nova e remove a rigidez da geração mais velha. Estabelece um ambiente de respeito mútuo, compreensão profunda, paciência e sabedoria. Ensina cada geração a valorizar a outra, a aprender uma com a outra e a construir juntas um futuro que não repete os erros do passado. Espírito Santo, transforma a convivência familiar em um espaço de união verdadeira, onde cada pessoa, independentemente da idade, se sinta parte essencial da história. Espírito Santo, sela este lar com um novo início geracional. Que cada ciclo antigo perca a força. Que cada repetição seja interrompida. Que cada comportamento herdado seja substituído por equilíbrio, maturidade, sensibilidade e amor consciente. Que esta casa seja conhecida não pelos erros do passado, mas pela transformação do presente. Espírito Santo, que a partir de hoje esta família viva uma nova herança, não de dor, mas de paz, não de conflito, mas de harmonia, não de medo, mas de força, não de repetição, mas de renovação. Neste lar, sob tua presença, a história está sendo reescrita. Espírito Santo, entra nesta casa e sela tudo o que foi transformado até aqui. Toca as áreas onde a mudança já começou e firma cada passo para que nada volte ao que era antes. Muitas vezes, a casa se torna um campo de batalha invisível, onde emoções tentam prevalecer, onde tensões surgem sem explicação e onde o desgaste tenta retomar território. Mas agora, diante da tua presença, eu te peço que estabeleças uma paz que não dependa das circunstâncias, uma estabilidade que não dependa das emoções e uma serenidade que não dependa do momento. Constrói dentro desta família uma atmosfera nova, leve, firme e profundamente protegida. Que cada pessoa que entrar aqui sinta o ambiente diferente, transformado, equilibrado e iluminado. Espírito Santo, consagra cada cômodo desta casa. Toca os quartos onde tantas lágrimas foram derramadas em silêncio. Abençoa a sala onde conversas difíceis foram travadas. Santifica a cozinha onde decisões foram tomadas com o coração apertado e visita os corredores que guardam memórias antigas. Que cada espaço seja marcado pela tua atuação. Remove a carga emocional que ficou impressa nas paredes, nas lembranças e nos detalhes que ninguém percebe, mas o coração sente. Purifica o ambiente de toda energia emocional desgastante e estabelece aqui um lar onde tua paz seja palpável, onde tua presença seja constante e onde o descanso seja real. Espírito Santo, consagra também o emocional desta família. Que nenhuma mudança iniciada se perca, que nenhuma cura se reverta, que nenhuma ferida volte a se abrir, que a maturidade construída permaneça firme, que o equilíbrio emocional se torne uma nova rotina e que a paz seja o fundamento de tudo. Que cada coração aqui dentro seja sustentado pela tua força, cada pensamento seja guiado pela tua sabedoria e cada sentimento seja moldado pela tua graça.
Que a união desta casa seja protegida contra interferências externas e internas e que a vontade de permanecer em harmonia seja renovada diariamente. Espírito Santo, finalizando esta oração, eu te peço que seles esta casa com uma proteção que nenhuma adversidade possa romper. Que cada pessoa aqui dentro carregue a certeza de que não está sozinha, de que não luta com suas próprias forças e de que o Senhor está presente em cada detalhe. Firma no coração desta família a coragem para continuar, a fé para permanecer e a sabedoria para agir com equilíbrio. Que o ciclo de sofrimento seja definitivamente encerrado, que a esperança cresça como fundamento e que a paz se torne o novo ritmo deste lar. Espírito Santo, toma para ti esta casa, esta família e este futuro. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade. Amém. Depois desta oração, meu amigo e minha amiga, algo começou a mudar dentro da sua casa. Não de forma barulhenta, mas silenciosa, profunda e real. A atmosfera que antes parecia pesada já começa a se reorganizar. Os sentimentos que estavam confusos já começam a encontrar descanso e o ciclo de sofrimento que insistia em se repetir perde força diante da presença do Espírito Santo que foi convidado a agir. O que antes parecia impossível agora se torna possível. O que antes parecia distante agora se aproxima. E aquilo que o seu coração não conseguia mais sustentar começa a ser transformado de dentro para fora. Cada palavra que você orou aqui abriu espaço para restauração, cura e recomeço. Se este momento tocou sua vida, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma oração que pode fortalecer ainda mais sua jornada espiritual. Compartilhe também seu pedido de oração nos comentários. Queremos orar com você e por você. E se desejar aprofundar ainda mais essa caminhada com o Espírito Santo e compreender com mais profundidade como ele atua no lar, no coração e no cotidiano, você encontrará no primeiro comentário fixado neste vídeo um material especial preparado com carinho. Um e-book completo que pode te acompanhar nessa transformação e também ajudar o canal a continuar produzindo conteúdo abençoador. Que Deus derrame abundância, fortalecimento e paz sobre sua vida e sobre sua família. Até o próximo vídeo.